Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lição de número 4 da revista da Escola Bíblica Dominical da editora CPAD, Classe de Jovens. O assunto da lição, Ana, a oração de uma mulher angustiada. Quero dizer a você, aluno, que você não pode perder esta lição. Ela é muito interessante, tem muitas lições para a gente aprender. Quero lembrar também que o ebdenfoco.com disponibiliza os slides em PowerPoint, as aulas em vídeo, como essa que você está assistindo, aula em áudio, subsídios em PDF, tanto da classe de jovens quanto da classe de adultos. Na classe de adultos, você, além da aula em vídeo, da aula em áudio, dos slides em PowerPoint, dos subsídios em PDF, você tem o vídeo de destaque, o vídeo de dicas e o curso sobre o tema da lição. Né? A classe de adultos está estudando sobre pentecostalismo. Então tem um curso sobre pentecostalismo para você da classe de adulto. Tudo isso gratuito. Você terá que pagar apenas os slides. Se você já é assinante, você sabe disso. Se você ainda não é assinante, acesse www.ebdenfoco.com e confira. Esse é o ebdenfoco.com, trazendo para você uma quantidade de conteúdo com a melhor qualidade em um só lugar para você preparar a melhor aula da sua escola bíblica. Muito bem, então vamos continuando, lembrando também que você tem o curso para professor, lembrando que você tem PDFs de sermões, lembrando que você tem o livro Os 4 Cs da Educação Cristã, que é extremamente importante para você que ensina, que ministra na igreja. Então acesse www.ebdenfoco.com e confira tudo isso aqui no ebdenfoco.com. Continuando aqui na nossa lição. O nosso texto do dia diz: Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. 1 Samuel 1 e 10. Nós temos aqui um relato de como Ana estava se comportando no dia da adoração ali no templo. Ela já vinha, é claro, há muito tempo já sofrendo, porque ela desejava um filho e não tinha. E certamente ela já chorava, já era amargurada há muito tempo. Mas nós vemos aqui que naquele momento, no momento em que ela orou a Deus e Deus ouviu, o escritor faz questão de dizer que ela estava com a alma amargurada e ela chorou abundantemente. Ela se derramou diante de Deus. A síntese: Ana foi uma mulher que viveu uma grande angústia em sua vida, mas orou com ousadia e se comprometeu com integridade. Como resultado disso, a vitória de Deus foi plena em sua vida. Quero destacar algumas coisas que nós vamos aprender nesta lição aqui. Ana foi uma mulher que viveu grande angústia em sua vida. Nós vamos aprender sobre a angústia de Ana. Ana orou com ousadia e se comprometeu com integridade. O resultado disso foi a vitória de Deus plena em sua vida. Quero dizer que o resultado disso foi uma experiência extraordinária com Deus. Foi conhecer Deus face a face. O texto da nossa leitura bíblica em classe fica em 1 Samuel, capítulo 1. Aqui na revista, na nossa leitura bíblica em classe, tá capítulo 1, versos de 9 a 11, depois o verso 17, depois o verso 20, depois o verso 27 e 28. Mas, óbvio, eu quero dizer que você deve ler o capítulo 1 e o capítulo 2, porque o capítulo 1 fala dos fatos em si, e o capítulo 2, ou parte dele, fala da oração de Ana. Então, leia os 2 primeiros capítulos de 1 Samuel para você entender a história de Ana. Nós não vamos adentrar aqui por uma questão de tempo. Nossa introdução.
Nesta lição estudaremos um pouco mais acerca da vida de Ana e buscaremos entender diversas lições que foram legadas a todos nós, que almejemos uma relação mais íntegra, comprometida e alegre com o nosso Pai Celestial. Então nós vamos estudar algumas particularidades da vida de Ana e aprender com ela. Você pode pensar aqui quais grandes lições nós temos que aprender com Ana. Eu posso citar aqui perseverança, humildade, quebrantamento, fidelidade, comprometimento, obediência, enfim, tantas coisas que nós podemos aprender com Ana e iremos aprender nesta lição. Então é isso aí, vamos continuando. Primeiro tópico, Ana, a sua condição de mulher estéril e sua rival. Uma história de sofrimento. Bom, não bastava a mulher ser estéril num contexto onde uma mulher era valorizada quando ela tinha filhos. E Ana não podia ter filhos. Se não bastasse tudo isso, ela ainda tinha uma rival. Naquela época, no período tão distante, né, a poligamia era tolerada e Eucana, seu esposo, tinha outra esposa chamada Penina e ela atormentava Ana. Já não bastava o desgosto, a tristeza, a amargura de não ter um filho, que era o desejo de toda mulher israelita, ela ainda tinha alguém que esfregava na cara dela todos os dias que ela era estéril. Então, é assim que nós começamos a conhecer a história de Ana. A vida de Ana pode ser dividida em dois grandes momentos. Primeiramente, uma história de grande sofrimento provocada pela esterilidade e a frustração por sua condição. Ela era estéril, sua rival a criticava, zombava, desprezava. E em um segundo momento, o júbilo e a satisfação em ser agraciada com a chegada de seus filhos tão almejados e amados. Toda a história de Ana é encontrada nos 2 primeiros capítulos do primeiro livro do profeta Samuel. Porém, possui uma riqueza em seu relato que nos permite as mais diversas abordagens e a sua inter-relação com diversas outras seções da Bíblia. Claro, por que a história de Ana é tão rica? Porque é a história de uma mulher que se prostrou diante de Deus. A história de Ana, ela é tão rica porque mostra o exemplo de uma mulher que, não obstante todas as dificuldades, ela ainda entendeu que o melhor lugar em que ela poderia estar era na presença de Deus. Ana, do hebraico graça, era casada com Eucana, que anualmente subia a Siló com a finalidade de adorar a Deus e oferecer sacrifícios. Só fazendo aqui uma observação, Eucana era um homem também determinado, perseverante, porque ele vivia um grande conflito dentro de casa. Qualquer homem, especialmente na sociedade moderna, claro, não numa situação de ter duas esposas, mas enfrentando um conflito tão grande quanto Eucana enfrentava, ele certamente iria desanimar na sua caminhada. E Eucana não. Eucana, enfrentando todas as dificuldades, ainda assim, todo ano, na época em que deveriam subir para Siló para adorar a Deus, ele falava: Penina, Ana, filhos, servos, reúnam todos que nós iremos oferecer sacrifício e adorar a Deus. Então, o que eu aprendo aqui com Eucana é que, apesar das adversidades, não há limites, não há impossibilidades para adorarmos a Deus. Naquele momento, naquela época, Eucana precisava viajar o país inteiro para chegar até Siló. Nós
Não precisamos. Nós adoramos a Deus em casa. Então não existe empecilho, não existe barreira que possa impedir a sua adoração. Você pode sim. Você não tem como argumentar: eu não estou adorando por isso ou por aquilo. Não, não existe isso. Você não está adorando porque você está pecando, porque você está se afastando, perdendo o interesse por Deus. Mas enquanto houver interesse por Deus, você irá adorar independentemente das situações. Estéril, vivia a frustração de não ter filhos em uma sociedade que via na possibilidade a nobre contribuição social da mulher. Como eu disse, além da rival que a perturbava, Ana ainda tinha que conviver com esse estigma de que tinha sido amaldiçoada por Deus, rejeitada por Deus. Porque a mulher naquele contexto era muito desprezada, muito humilhada, e ela era gloriada, ela era exaltada quando era mãe de filhos. E Ana não podia ter filhos. Esse drama também foi vivido por outras mulheres da Bíblia, como Raquel, por exemplo, a própria Sara. Para complicar, Eucana tinha ainda uma segunda esposa, né? Nós já falamos sobre a Penina. Penina, mãe de muitos filhos, que impunha a Ana um sofrimento ainda maior e constantemente a provocava. A pregadora Helena Raquel, ela, em uma pregação dela, supõe que Penina tinha mais de 7 filhos. E isso era ainda mais traumático, perturbador para Ana. Enquanto a rival tinha 7, ou pelo menos 7 filhos, ela não tinha nenhum. Embora Eucana amasse a sua esposa e não a penalizasse pela esterilidade, ela sofria de forma intensa e chorava copiosamente. Ana chorava pelo que desejava, mas não se alegrava com o que já tinha. Isso é um problema sério também para nossas vidas. Não estou dizendo que a gente não deve almejar coisas, bênçãos, que a gente não deva almejar mais intimidade com Deus. Mas se formos comparar, tudo que Deus já nos deu é excepcionalmente maior do que o que Ele ainda pode nos dar. Por quê? Porque o que Deus já nos deu? Nos deu vida, nos sustenta, nos deu a salvação em Cristo Jesus. E o que mais Ele pode nos dar? Bom, você pode dizer assim: o céu, meu. Ah, mas se Ele nos deu a salvação, os salvos têm por herança o céu. Se somos salvos em Cristo Jesus, nós já temos o céu. Então, o que mais você quer de Deus? Você quer uma bênção material? Você quer uma intimidade maior com Deus, que é muito importante? Ótimo, busque, mas não se esqueça de agradecer pela nova vida, pelo novo nascimento, pela justificação, pelo perdão dos pecados. Segundo a Bíblia, Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Amargura de alma. Talvez essa palavra não seja suficiente para expressar a angústia daquela mulher, o sofrimento daquela mulher. Mas o que me chamou muita atenção é que quando Ana está extremamente angustiada, a atitude dela é ir para a presença de Deus. Que nós possamos aprender isso aqui. O professor pode explorar isso aqui. O momento de adversidade é o momento de irmos para a presença de Deus. Não é um momento de fuga, não é um momento de tristeza, de rebeldia. É o momento de irmos para a presença de Deus. A água de fora do barco. Essa aplicação é bem legal. Um barco não é afundado pelas águas que estão ao seu redor, por mais que o mar revolto o jogue contra as ondas. O que fatalmente fará o barco naufragar é o volume de líquido que vai entrar dentro dele. Olha só que interessante. Nós temos aqui 2 imagens no nosso slide. Você que está assistindo essa aula aqui pelo vídeo, se você está ouvindo pela aula em áudio, mas depois você pode procurar aqui no YouTube. Nós temos aqui 2 imagens, um barco flutuando por cima da água e um barco cheio de água afundando. E aqui nós temos
uma perspectiva interessantíssima, que dá para a gente extrair algumas lições. Vamos continuar. Se não for feito nada, faltamente a embarcação terá um trágico fim. Por isso é importante não deixar que as águas entrem no barco. Para você entender. Ana estava amargurada. Ana estava cheia de amargura porque ela estava deixando aquele problema afetar ela. Você pode dizer, Melk, mas era um problema seríssimo, gravíssimo. Ela era estigmatizada por não ter filhos. E naquela sociedade, naquela cultura, ela era maldita. Como não se abalar com isso? Ainda mais tendo uma rival que afrontava, humilhava ela todos os dias. Eu entendo tudo isso. Mas a lição aqui é justamente essa. Que nós temos que buscar a Deus, preencher o nosso interior com a presença de Deus, para que as afrontas, as águas dos mares revoltos que estão à nossa volta, não nos leve a naufragar. Se nós estivermos cheios da presença de Deus, como o barco dos discípulos estava, as águas podem bater, as águas podem nos empurrar, mas ela não vai entrar no barco. E se a água não entrar no barco, o barco não vai afundar. Você lembra de Noé? Noé construiu a arca e quanto mais chovia, mais o barco subia. Quanto mais aquela arca subia, mais seguro estava Noé. Entende? Entende que a gente não pode, jovem, professor, você pode explorar, deve explorar isso na sua aula. Não deve permitir que coisas externas nos amargure, nos afete, que a crítica, que a zombaria, que as acusações, que a falta de aceitação, que a falta de bens materiais e a falta de reconhecimento, não podemos deixar que nada disso entre para dentro de nossos corações e nos amargure e nos leve ao naufrágio. Nós precisamos ser cheios de Deus, para que não tenha espaço para as águas da amargura em nossas vidas. Queridos, talvez esta lição, este comentário fique um pouquinho mais grande. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, mas eu achei essa lição muito interessante e provavelmente eu vou me deter um pouco mais nela. Essa ilustração é muito pertinente ao analisarmos a relação existente entre Ana e Penina. Mãe de muitos filhos, a mulher excessivamente a irritava para embravecer. Perdão. Ana se viu em uma situação muito desconfortável, levando-a ao desespero e a uma ampliação de suas tribulações, deixando-a sem condições para as coisas mais simples da vida, como comer, entre outras. Entendeu? Aqui o comentarista só está confirmando o que eu já disse. Ana permitiu que Penina a atingisse. Ana permitiu que o estigma de mulher estéril, maldita, a atingisse e levasse ela para uma profunda amargura. Quantos jovens nós temos assim? Quantos jovens nós temos hoje no mundo, nas igrejas, empurrados para baixo, com depressão, com parasuicídio, com desejos de tirar a própria vida, porque se permitiu que as afrontas, as acusações, a rejeição, os estigmas entrassem no seu coração e os empurrassem para baixo. Professor, você pode explorar isso aqui é interessantíssimo. Aluno, estude isso aqui é muito importante. Ana estava permitindo isso. Mas chegou um momento que eu acho muito interessante. E nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre isso mais na frente. Note bem que o problema que Ana enfrentava era por si só muito difícil e causava grandes sofrimentos. Mas era Penina que a irritava excessivamente e a fazia chorar e perder a fome. Ela estava deixando situações externas, pessoas. Ela estava permitindo que essas pessoas, essas situações, determinassem o estado emocional dela.
determinasse a saúde dela, determinasse a bênção dela. Nós não podemos deixar isso acontecer. Se finalmente Ana não tivesse buscado socorro em oração, onde essa história poderia parar? O quanto a pobre mulher prantearia motivada por seu real problema e também pelos problemas externos causados por Penina. Olha só, Ana sofreu tudo isso, mas ela chegou um momento, para você entender, o professor explora isso aqui, ela permitiu que os estigmas de mulher maldita, que não pode ter filhos, permitiu que as afrontas de Penina a influenciasse, a tornasse amarga, a enchesse ela de amargura. Mas houve um momento em que ela foi derramar toda essa amargura na presença de Deus. Aquele momento em que Eli diz para ela, mulher, abandone o vinho, porque você está embriagada? Ela disse, meu Senhor, não estou embriagada. Eu vim aqui derramar a minha alma. Ela está derramando a alma. Todas as afrontas de Penina, todos os estigmas de mulher maldita, abandonada por Deus por não ter filhos, estava sendo derramado na presença de Deus. Ei, jovem, professor, aprenda. Todas as aflições da tua vida, todos os medos, todos os estigmas, pode ser derramado na presença de Deus. E tudo isso vai virar testemunho de bênção. Derrame-se na presença de Deus. Faça como Ana. Vamos atentar para essa lição e jamais nos deixarmos abalar pelos problemas do nosso cotidiano. Porém, busquemos sempre o socorro do alto, mediante a oração aos pés do altar. Ana foi para perto do altar e ali se derramou. O próprio sacerdote, que estava um pouco desligado das coisas espirituais, não entendeu a atitude dela, porque ela não pronunciava palavras, mas ela se derramava. Ela derramava toda aquela afronta, toda a frustração, toda a angústia, toda a amargura estava sendo derramada. Eli perguntou se ela estava bêbada. E ela disse, não, eu estou derramando a alma. Eu estou derramando toda a amargura da minha alma diante de Deus. E Deus mudou a situação de Ana. Os sofrimentos dos tempos atuais. O sofrimento de Ana a deixava em uma situação bastante difícil. Sentia-se incompleta e desmerecida socialmente, pelos estigmas que eu já falei. Por mais que busquemos explicações, jamais conseguiremos compreender a total dimensão das dores na alma desta mulher. Apenas podemos, mediante as lágrimas explícitas no texto bíblico, imaginar o sofrimento de Ana. De fato, se Penina tinha aí mais de 7 filhos, o problema de Ana já se arrastava há muito tempo. O texto ali do primeiro capítulo não está narrando o fato, pelo menos até o 7º ou 8º versículo, não está narrando o fato daquele momento, está narrando o fato que se repetia anualmente. Então Ana veio acumulando amargura, acumulando afronta em sua vida já há muito tempo. Por isso é difícil nós dimensionar o que aquela mulher passou. Mas sabemos que a vida dela mudou quando ela se derramou na presença do Senhor. Nos dias atuais, há também muitas pessoas que choram pelos mais variados problemas, desde questões pessoais, enfermidades, dificuldades econômicas, conflitos, frustrações e até as difíceis relações humanas cada vez mais impiedosas e avassaladoras. Eu quero contar aqui algo que eu ouvi de um amigo, meu nobre amigo Adriano Gomes, coordenador de jovens da nossa igreja, uma mensagem que ele pregava, e ele dizia assim, que às vezes nós focamos tanto nos nossos problemas, nas nossas questões, que elas acabam se tornando deuses. Deuses do caos em nossas vidas. Por quê? Porque tudo para nós é aquele problema. Imagine só a questão de Ana.
Quando Eucana dava, segundo a Bíblia, quando Eucana ia dar as porções para as esposas, ele dava a porção generosa para Penina e dava em dobro para Ana, e Ana rejeitava. Porque o que alimentava Ana era a amargura de não ter filho e de ser estigmatizada pelas pessoas e de ser apedrejada, de ser humilhada por Penina. Estes problemas se tornaram um ídolo para Ana e ela precisava se desviar disso. Às vezes, os nossos problemas emocionais, físicos, as nossas dificuldades econômicas, os nossos conflitos, as nossas frustrações, elas se tornam os nossos ídolos. Nós vivemos em função delas. Nós deixamos de adorar a Deus como Ana estava deixando de adorar a Deus, porque no momento do sacrifício tirava-se a parte do ofertante e Eucana, como o homem da casa, o chefe da casa, dividia as porções e ela deixava de participar porque ela estava envolvida demais com as aflições. Precisamos aprender que o nosso Senhor é Deus, não os nossos problemas. Não viva em função dos seus problemas. Não viva em função das suas questões pessoais, das suas enfermidades, das suas dificuldades, dos seus conflitos e das suas frustrações. Viva em função da vontade de Deus. Ao lermos acerca do choro de Ana e os seus lábios que não encontravam mais as devidas palavras, somos levados a pensar num drama muito comum nos dias atuais, as chamadas doenças da alma. Uma multidão de jovens vive às sombras da depressão, ansiedade, dos distúrbios alimentares, entre tantos outros. E como eu disse agora há pouco sobre aqueles outros problemas. Tudo isso tem se transformado em ídolos para essa geração. Eles vivem em função destes problemas. Tem pessoas que se apegam tanto à depressão que ela faz questão de que todos saibam que ela tem depressão. Parece que aquilo se transforma num ídolo. Tem gente que vive em função da ansiedade, de outros distúrbios da idade moderna, mas não vive em função de Deus. Eu quero convidar você, professor, explore isso na sua aula. Aluno, aprenda isso. Aprenda com Ana. Depois de um tempo que está tudo transbordando de amargura, é hora de derramar. Quem sabe este dia, esta lição veio para você, para fazer você derramar na presença de Deus. Qual o nosso papel diante de tudo isso? Uma boa pergunta para um debate em sala de aula. Precisamos lembrar de que, como corpo de Cristo, somos chamados para ser sal e luz do mundo, trazendo a esperança ao mundo frustrado à beira do abismo. Se você está cheio de amargura, se você está cheio de tristeza, é hora de derramar na presença de Deus. Segundo tópico, Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Deus ouve a oração dos seus. Nosso Deus ouve o clamor dos seus. Diversas passagens bíblicas nos mostram essa verdade. O povo hebreu no Egito, Davi na caverna, Ezequias pelo povo, o cego à beira do caminho. Nós temos aqui exemplos de pessoas que se derramaram na presença de Deus e não foram rejeitados. Como um Pai amoroso, o Senhor tem prazer em nos ouvir e aquietar nossas almas sofridas. A dimensão do seu amor, como você pode ver em João 3,16, nos permite ter a convicção de que Ele cuida de nós nas grandes necessidades e também nos detalhes mais simples da vida. Detalhes simples, que às vezes se tornam um grande problema na vida das pessoas. Se o seu problema ainda é pequenininho, derrame ele na presença do Senhor. Mas se o seu barco já está inundado pelas águas desse mar revolto, derrame na presença do Senhor. Derrame agora, derrame já, derrame rápido, porque Deus está ali para lhe socorrer. Muitas pessoas passam por momentos de angústia e profundo sofrimento, porém não buscam abrir seus corações ao Pai Celestial. É tempo de se derramar. Lembre de Ana, ela passou tempos e tempos se enchendo de amargura, mas o dia que ela se derramou, a Bíblia conta que ela se levantou
daquela oração. Não havia filhos ainda no ventre dela, mas a Bíblia diz que o seu semblante já não era mais o mesmo. Havia alegria, porque a tristeza havia sido derramada, porque a angústia havia sido despejada naquela oração. Não tem forma melhor para a gente despejar as nossas angústias, derramar as nossas aflições, senão através da oração secreta. Choram, se retraem e até entram em verdadeiras zonas de areias movediças, mas não se percebem de que com Deus temos paz em meio à tempestade. Ei, jovem, professor, vamos explorar isso aqui. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro presente no dia da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Olha o que o salmista está dizendo. Deus é o nosso refúgio. Vejamos os exemplos de Paulo e Silas, que oravam e cantavam louvores na escura noite, mesmo enclausurados em uma prisão. Os dois homens estavam vivendo grandes dificuldades e sendo humilhados pelo encarceramento, mas buscaram forças para abrir os seus corações, clamando e louvando ao grande Deus. Paulo e Silas é um exemplo de que é possível você fechar as portas para as águas da amargura. Se por um lado há pessoas que não conseguem fechar as portas, como Ana, mas ainda tem solução, se derramar diante de Deus. Por outro lado, tem aquelas pessoas que, como Paulo e Silas, que têm uma maturidade espiritual maior, que mesmo nos momentos difíceis, eles tiveram discernimento. Nós vamos louvar. Não vamos permitir que a tristeza, que a angústia, que a aflição, que a mágoa invada nossos corações e tome conta de nós. Imaginemos quais deveriam ter sido as palavras usadas pelos dois naquela escura noite. Com certeza, palavras que tocaram os céus e os corações de todos que estavam com eles naquele momento. Se por um lado Deus se agradou de Ana porque derramou a sua angústia diante de Deus, por outro lado Deus também se agradou de Paulo e Silas, que não permitiu que a angústia invadisse seus corações, mas mesmo em meio à adversidade louvaram a Deus. Eu sei que existem esses dois tipos de pessoas. Pessoas mais frágeis que acabam sendo atingidas pelos estigmas, pelas afrontas e acabam se amargurando. Mas o exemplo de Ana é que é possível se livrar de tudo isso se derramando na presença de Deus. E há aqueles que pela maturidade eles decidem louvar. Ah, quem dera todos nós fôssemos como Paulo e Silas. Mas nem todos somos. Muitos somos como Ana. Mas há uma notícia boa para você. Derrame-se na presença do Senhor, que Ele muda a sua história. Derramando a minha alma. A forma como Ana fez a sua oração foi tão impressionante e intensa que deixou até o sacerdote Eli confuso. Cá para nós Eli já estava meio perdido. De fato, a oração feita com ardor só pode ser compreendida em sua total dimensão por Deus. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedires. Foi o que aconteceu com Ana. Ana não precisava orar para que Eli, apesar dele ser o sumo sacerdote, para que ele soubesse. Bastava o Pai Celeste saber, como disse Jesus em Mateus 6 e 8. Entra no teu quarto, fecha a porta, fala em oculto com teu Pai que ouve em oculto, e Ele vai te ouvir. Nós mesmos, em nossas orações mais íntimas, sentimos que nos faltam palavras. Então, nossas lágrimas se encarregam em transmitir aquilo que só o coração contrito consegue expressar. Charles Spurgeon diz que Deus é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que Ele é capaz de atender a sussurros, mesmo que não há palavras, mas se houver sussurros, gemidos, Deus se agrada. O Pai amado conhece o nosso coração, antes mesmo que nossas palavras saiam da nossa boca. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Por que Deus falou isso? Deus falou isso porque a questão é o seguinte,
Se o meu povo se volta para mim, se o coração do meu povo está voltado para mim, antes deles abrirem a boca para pedir, eu já estou fazendo o milagre, porque eu conheço o coração deles. Assim foi com Ana. Ela derramou a sua alma perante o Senhor e o milagre aconteceu. Sua oração era sincera, sua dor era legítima, mas suas lágrimas eram cheias de sofrimento. A Bíblia nos ensina que nós acharemos a Deus quando procurarmos de todo o coração. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Jeremias 29 e verso 13. Nós vemos mais exemplos, mais respaldos bíblicos de que nós temos acesso a Deus, independentemente se nós temos maturidade para louvar, como Paulo e Silas louvaram na adversidade, ou se nós não somos tão maduros assim e permitimos que a inundação da dor nos invada, ainda é possível derramar-nos na presença de Deus. É como essa completude que devemos nos dirigir a Deus e nos permitir ser abraçados pela sua misericórdia e benevolência. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, a sua verdade dura de geração em geração. Jamais podemos chegar diante dele pela metade. Abra seu coração e se coloque por inteiro aos pés do nosso amado Pai. Vai em paz. As palavras do sacerdote Eli soaram como um bálsamo ao coração de Ana. Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Nesse momento, o coração da mulher encheu-se de alegria e a sua angústia cessou. Isso é a fé colocada em ação. Ela derramou a angústia do seu coração com toda a fé, entendendo. Não foi as palavras de Eli que operou o milagre. Não foi as palavras de Eli que fez Deus olhar para Ana. Foi o seu coração sendo derramado diante de Deus. O crente que tem uma vida pautada na direção do Espírito Santo tem como prioridade a glorificar a Deus com a sua vida. Quando pedimos com fé e em conformidade com a vontade divina, a resposta divina é certa e o nome do Senhor é exaltado. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, mas tem que ser segundo a vontade de Deus. O apóstolo Tiago fala isso. Pedis, mas não recebes porque não sabe pedir. Porque pede para o seu próprio deleite carnal. Mas quando nós pedimos segundo a vontade de Deus, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que alcançamos a petição que lhe fazemos. Aleluia. Não houve dúvida. Ana não condicionou seus passos a um si. Ela simplesmente creu e foi-se feliz, com a certeza da bênção recebida. Conforme o relato, e ela disse: enche a tua serva, graça aos teus olhos. Assim a mulher foi e o seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Livre-se de toda essa aflição. Creia em Cristo. Derrame-se na presença dele. Um detalhe muito importante precisa ser considerado. Se Ana queria tanto filho, o que a levou a abrir mão de sua presença já na hora do voto? Que nós entramos num outro momento desta situação. Por que Ana entregou Samuel? Se todo o sofrimento dela era pela falta de um filho, ela faz um voto. Ela ora, faz o voto. E naquele mesmo momento ela já entrega o filho. Ela já se propõe ficar longe dele. Ela voltaria para sua casa, depois de entregar ele no templo, claro, que segundo a tradição era após o desmame, nem após os 3 anos de idade. Ela só ia ver ele uma vez por ano. O que leva ela a fazer isso? Segundo o comentarista, a resposta é simples. Ela trouxe como oferta de gratidão o seu melhor para Deus. Eu penso o seguinte, que Ana, durante todo esse tempo de aflição, ela nunca deixou de buscar a Deus. Mesmo com dificuldades, mesmo com tristeza, mesmo com limitações, mesmo com amargura, ela nunca deixou de buscar a Deus. E ela entendeu que ela queria um filho,
para ser um herói de Israel. Mas ele não seria um herói se fosse cuidado por ela, mas se fosse cuidado por Deus. A relação de Ana com Deus levou ela a ter essa compreensão de que o bem mais precioso dela não deveria estar com ela, porque se estivesse com ela, correria o risco de se perder, mas deveria estar com Deus. Por isso ela oferece a Deus. Quando promete dedicar o filho à vida no templo, ela já havia aceitado em seu coração a convicção da bênção e a alegria da vitória. Sua alma a impelia a oferecer seu melhor e assim ela fez. Terceiro tópico. Ana louva a Deus por sua resposta. A resposta de Deus. Não demorou muito para que Ana fosse agraciada com a bênção tão almejada. Exatamente 1 ano depois, a radiante mulher já amamentava o pequenino Samuel e o embalava pelas ruas da cidade de Ramá. O tempo passou e a resposta da oração foi confirmada. A resposta de Deus sempre é completa. O menino era tudo o que Ana precisava para sentir-se feliz. Novamente, e enfrentar os desafios da vida de cabeça erguida. Assim também é conosco. Quando oramos com fé, o Senhor nos ouve. E dentro da sua vontade e infinita misericórdia, nos atende em uma dimensão muito maior do que possamos imaginar. O que Deus tem para nós é muito maior. Ana pediu um filho, Deus deu a ela e deu a Israel o maior herói de Israel, aquele que foi profeta, sacerdote e legislador de Israel. Uma questão que merece destaque é a forma como os problemas externos também são resolvidos quando o poder de Deus se manifesta. Não só Ana alcançou a maternidade, mas também o sofrimento que ela passava nas mãos de Penina se dissipou. Aquela mulher que tanto a atormentava e lhe provocava agora não tinha mais como atingir. E eu fico imaginando. E quando Samuel começou a crescer e ser o homem respeitado, se tornou sacerdote, se tornou juiz de Israel, se tornou profeta. Penina então olhou para os seus filhos e orou para Samuel e certamente se arrependeu de ter tantas vezes machucado, afrontado a Ana. Porque Ana pediu um filho, Deus deu a Israel um herói. A canção de Ana em gratidão não nos deixa dúvidas sobre o quanto sua vida foi transformada a partir do agir de Deus. A fidelidade de Ana. Depois de aproximadamente 3 anos, Ana foi novamente à casa do Senhor em Siló para cumprir o seu voto. Esse deve ter sido um dia de grandes emoções para aquela família e também para Eli. Ana aproxima-se do sacerdote e diz: por este menino orava eu. Ela trouxe ao sacerdote e conta o texto bíblico que ela explica ao sacerdote: eu sou aquela mulher, aquela que não tinha palavras, mas que estava derramando a alma diante do Senhor. Aquela sacerdote, sumo sacerdote, que o Senhor pensou que era uma bêbada, ou como diz o Luiz Saião, uma vadia. Mas não, ela era uma mulher amargurada que naquele dia havia se decidido derramar diante de Deus. Tente conceber aquela mãe abraçando e beijando o pequenino, que provavelmente ainda mal sabia falar. Deve ser uma grande emoção você orar tantos anos por um filho e agora ter que deixá-lo. Mas com certeza Ana deixava com uma certeza de que ele estava nas mãos do Altíssimo. Também podemos imaginar Eli, já velho, com a responsabilidade de criar mais um menino. Depois das sucessivas frustrações com seus próprios filhos, o sacerdote poderia voltar a ver no menino que crescia os traços de um verdadeiro adorador, sempre sensível à voz de Deus. Repito, Ana pediu um filho, Deus deu um herói para Israel. A canção de Ana. Assim começa a canção de Ana, revelando o coração e o caráter de uma mulher que permitiu-se ser cheia do poder de Deus e assim nos ensinar uma importante lição acerca do valor da fidelidade. O meu coração
exulta no Senhor. Essa canção tem uma forte ênfase na soberania de Deus e no seu eterno poder. Ana canta, Ana ora primeiro e derrama a sua angústia. E agora ela canta porque está feliz, porque está alegre, porque Deus é fiel. Nos possibilita uma visão clara acerca das obras realizadas por Deus e da necessidade de aceitarmos a sua vontade para sempre. Nessa canção, o Senhor tem o poder de tirar e de dar a vida, faz descer a morte ou também sobre ela triunfar. Ana, durante esse período de tanta dor e sofrimento, e a experiência do derramar da sua alma, ela conheceu um Deus soberano. E ela expressou essa soberania no seu louvor, dizendo: é o Senhor quem dá a vida, é o Senhor quem tira, é o Senhor quem envia para a sepultura, é o Senhor quem tira de lá. Ah, que louvor maravilhoso! Quanta confiança! Mas entenda, esta confiança é própria de quem conheceu Deus através do rasgar do coração, através do derramar da sua alma em oração. Esta canção é também, em essência messiânica, e aponta para a maravilhosa salvação vindoura. Ana sabia do que falava. Seu ventre infértil gerara a vida ao pequeno Samuel, um canal de bênção a fim de revelar a vontade de Deus ao povo de Israel. Ana sabia que ali estava, mais do que um filho, estava um presente de Deus para o próprio Israel. Conclusão: Ana foi uma mulher virtuosa e nos ensinou valiosas lições com a sua história de vida. O legado dessa grande mulher é vasto. Vejamos a capacidade de derramar seu coração diante de Deus, sua prontidão em oferecer ao Senhor sempre o seu melhor, sua fé inabalável, sua fidelidade em honrar aos votos feitos e levar o filho até o sacerdote, sua capacidade de render graça e a valiosa canção onde declara a soberania de Deus e seu eterno poder. Ana nos dá um exemplo de que é possível você permitir as aflições amargurar você, mas que de igual modo é possível derramar tudo isso na presença de Deus e ter a vida mudada. Nós temos também nessa lição o exemplo de Paulo e Silas, que mais amadurecidos, eles não permitiram a angústia, louvaram e o milagre aconteceu. Se você está na adversidade e você pode louvar, louve, porque o milagre vem. Se você está na angústia, mas não consegue louvar, então se derrama na presença do Senhor, que o milagre virá. Muito bem, então estamos chegando ao final do nosso comentário da nossa lição de hoje. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos. Não se esqueça de acessar www.ebdenfoco.com e conferir todo o conteúdo do ebdenfoco.com para você, esse professor da escola dominical. Paz e bem a todos. Até a próxima.